Olá, dentro da proposta do programa Cidade Mais, no caso de Londrina, Londrina Mais, a, a essência, o principal personagem é o cuidador daquela região, uma espécie de um zelador altamente qualificado que nós chamamos de professor de cidade. Por que professor? Porque ele é mais do que um zelador. Porque ele orienta, ele conhece o código de obra, código ambiental, código de postura, mas principalmente ele presta serviços à comunidade. Por exemplo, esse terreno estava muito sujo, o vizinho do lado reclamava, eu entrei em contato com o proprietário, que aqui nem morava, e ele custeou a limpeza. O professor de cidade, que é o funcionário que nós contratamos ali, ele foi lá e limpou e recebeu. Ou seja, manteve limpo. Isso aqui é a mesma coisa. O morador falou: olha, uma senhora, minha calçada está cheia de mato. Olha só o antes e o depois. Aqui é a mesma coisa, o antes e o depois. E assim é a cidade inteira. Por exemplo, aqui é a galeria pluvial, onde chega o assoreamento e a contaminação à terra no rio. Então olha como estava isso aqui, completamente cheio de terra, e um monte disso aqui já tinha assoreado o rio. Olha como ficou depois. Ou seja, a cidade é muito grande e precisa de permanência. A prefeitura, o modelo dela não consegue dar essa assistência. Olha como estava aqui essa esquina, como ficou, o ponto de ônibus, aqui depois foi pintado, e aqui vai uma calçada, aonde tem uma fila de carro para a escola, que a pessoa tem que ir no meio da rua. Olha como ficou o antes, o depois. Placas que são colocadas inadequadamente. Aqui, por exemplo, olha o estado desse bueiro, quebrado, aberto, cheio de lixo dentro. Olha o lixo aqui, olha como ficou depois, organizadinho. Mesma coisa, um bueiro entupido, ele retirou, olha o volume de terra que deu, ficou limpo, passando água certinho. A base da arborização estreita, afetando a árvore, o cimento entrava na árvore, quebrou, já aumenta a infiltração, protege a árvore, depois aqui arruma o cimento. Aqui, por exemplo, o corte para o plantio de uma árvore. Então deslocou aqui o suporte de lixo, colocou lá na frente, cortou, e o morador pagou uma pequena quantia. Aqui a poda de uma pequena árvore. Essa caçamba era uma caçamba comunitária também, coberta, tá vendo? Onde os moradores da região colocavam entulho e pagavam um pequeno valor. Olha aqui numa praça, ó, a árvore baixa, foi lá, fez a poda. Aqui uma outra, esse aqui está menos de 1 metro e pouco de altura, então impede a passagem das pessoas, ó. A poda também. Então, placas, é muito comum placas tortas, quebradas, amassadas. Olha o caso dessa aqui, por exemplo, o antes e o depois. As placas amassadas, sujas, o antes e o depois, placas tortas de novo, o antes e o depois. Você imagina que aqui já envolveu vários órgãos da prefeitura, e nós estamos falando só de uma pequena área, porque o professor de cidade, ele cuida de uma pequena área. Olha, a placa de uma praça, então ele tem múltiplas habilidades, recolhimento de eletrônicos, por exemplo, então ele é um organizador das ações que ocorrem naquela comunidade. Olha só, o morador tinha entulho em casa há bastante tempo, não sabia que destino dar. Era pouco para contratar uma caçamba, então ele foi lá, recolheu e trouxe até a caçamba comunitária e cobrou um pequeno valor do morador. Fez inclusive um curso de instalação de câmeras. E em pouco tempo, então, nós teríamos câmeras comunitárias instaladas em toda a região. Uma outra coisa do professor de cidade e do nosso modelo de gestão compartilhada é o empréstimo de ferramenta. Por exemplo, emprestando aqui uma marreta, uma escada, enfim, são dezenas de ferramentas que a gente empresta para que a comunidade tenha interesse em participar. É um modelo da economia compartilhada. É isso aí. É repensar a cidade. É aproximar o poder público do cidadão. É aproximar o poder público do bem comum, da gestão humanizadora, da gestão com ciência, com dados, com controle do território, que tem um novo modelo de resíduos, um novo modelo de limpeza urbana, e que não fica abandonado, bagunçado para depois o poder público chegar. A manutenção é constante. Professor de cidade, programa Cidade Mais, de mobilizadora, ambiental, inteligente e segura.
a revolução sustentável já.